eu não sei o que está acontecendo com minha vida, que agora é tanta pedrada. Quem é crente, irmão, vai ter pedrada direto. Olha, o pastor fulano estava pregando e uma pessoa chegou lá e aí tirou a vida dele. Não era homem de Deus, ele podia ter repreendido. E Estevão? Hoje tem crente aqui que tem carro, tem tudo, não vem para o culto, bem aqui. E naquela época os crentes ameaçados pelo império, o Nério matando crente. E aí os bichinhos tudo dentro de cavernazinha. Olha, o culto lá hoje é tal hora. Ai, rapaz, em nome de Deus, fazer exame de próstata, né? Eu disse, pai, é todo mundo, ou o senhor sendo nome de Deus, ou não sendo. Pastor, se o senhor permitir, amanhã eu dou mais revelação, mas o senhor deixa eu tirar a oferta. Eu disse, meu Deus, é o diabo. Muito bem, meus irmãos, nós vamos continuar nosso estudo. Teve aí umas 2 quinta-feira, não foi? Ou uma, né? Só uma. Nós não pudemos estar aqui com os irmãos, porque não estava bem, mas vamos fechar aqui o nosso estudo hoje. O tema do nosso estudo, nós colocamos ali, o crente estrela, que nós iremos basear isso no verso 27 e 28, né? Muito bem, diz assim, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Queridos, quem está nos acompanhando aqui pela internet, nós estamos seguindo com o estudo bíblico, versículo por versículo, em especial no Apocalipse, né? Esse livro que tem 4 maneiras de você interpretar ele, que alguns seguem a visão preterista, outros seguem a visão espiritualista, alguns dizem que é só uma comparação. Várias vezes eu já preguei isso aqui. Outros são, na verdade, seguidores daquilo que, na verdade, aponta para o futuro, que é o que nós cremos, que o livro do Apocalipse ele está sendo escrito para o que vai acontecer no futuro. Então, nós temos a linha de pensamento em relação ao Apocalipse. Também nós temos as interpretações que vêm aí das linhas escatológicas. Quando se fala de escatologia, é a doutrina das últimas coisas. Por exemplo, a vida após a morte, o futuro, o que nos aguarda na eternidade, é o estudo da escatologia. Querendo ou não, nós temos os ateus que negam o futuro com Deus, não creem em Deus. Nós temos outras linhas que interpretam o futuro fora da nossa visão. Se vocês analisarem as religiões orientais, as bem antigas e outras, elas tratam o futuro não como nós tratamos. O nosso futuro é pelo que a Bíblia diz, é pelo que a Bíblia fala. Então, o nosso futuro não é baseado naquilo que as religiões orientais apontam ou apontavam, certo? Então nós não temos isso. Tem também a visão do céu e do inferno para outras igrejas e pensamentos. Então nós temos a nossa visão. Nós somos da Assembleia de Deus, nós somos da linha que interpretamos pré-milenista, pré-tribulacionista. Tem outras linhas que são milenismo, pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo. Então, cada um tem a sua linha divergente das interpretações. Então, nós entendemos dessa forma. Aqui ele diz, e com cetro de ferro as regerás e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Os irmãos sabem que agora, para cada igreja do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, você observa que tem uma promessa para o vencedor, uma promessa. E aí, quando você lê o verso 26, nós já explicamos o verso 26, o vencedor na Bíblia, o que é o vencedor? Nós temos a ideia de vencedor, que vem dos gregos,
os quais desenvolveram essa competência dos jogos. Nós temos o vencedor, que vem do poder romano, na época o poder militar, a capacidade de guerra, e aí as pessoas vão entendendo o que é um vencedor. Hoje a igreja canta muito sobre vencedor, né? Campeão, vencedor, você é um vencedor. As pessoas entendem que vencedores são aqueles que conquistam grandes espaços, grandes guerras, que chegam ao pódio. Mas, à luz da Bíblia, esse não é o sentido de um vencedor. O vencedor na Bíblia não é aquele crente que tem uma boa conta bancária. O vencedor na Bíblia não é aquele crente saudável, de maneira nenhuma. O vencedor na Bíblia não é aquele crente que não tem problema no lar, também não. Todos os grandes homens de Deus na história bíblica, eles sofreram, passaram por lutas, decepções, fracassos, mas o vencedor na Bíblia é aquele que permanece fiel, é aquele que não abre mão da sua fé. O vencedor na Bíblia, ele é vencedor até no caso dele morrer por causa de Cristo. Vocês entenderam? É muito importante que a gente tenha essa noção. Que a gente pensa, isso é tão ruim, ouçam bem, isso é tão ruim que a gente cria na igreja uma falsa interpretação de que o irmão que não está bem, de que o irmão que está na prova não é um vencedor. Não é um vencedor. E às vezes aquele irmão que está bem financeiramente, ele pode ser um vencedor no mundo acadêmico, no mundo jurídico, no mundo econômico, mas é um perdedor no mundo espiritual. Se vocês analisarem, quando vai para Lucas 19, o Senhor Jesus Cristo é bem categórico. Você já faz tudo, agora venha para ter a vida eterna. Ou seja, tudo que aquele homem tinha não o levava para a vida eterna. Por isso que Jesus faz a prova: vai e vende tudo e volta e terás um tesouro no céu. Mas o coração dele era um coração para vencer só para essa terra. Por isso que Jesus Cristo diz, coloca aí 6:21 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo fala muito bem sobre isso. Então tire da sua mente que essa ideia de vencedor é quem conquistou, é quem tem conta bancária. Não, porque onde está o teu tesouro, aí estará o quê? E onde era que estava o coração do jovem rico? O coração do jovem rico estava no tesouro desta terra. Ou seja, ele não tinha nenhuma perspectiva para o céu, ele não tinha nenhuma perspectiva para a vida eterna. Então nós estamos criando esse falso conceito de que a pessoa a pessoa vencedora perante Deus é aquela que é bem financeiramente, está tudo organizadinho. Não, senhores. Prova disso é que nós temos pessoas que são vencedoras na vida, estão bem socialmente, bem economicamente, mas na verdade vivem depressivas, tristônias, sem alegria, porque a alma não está bem. Tem coisas que a vida financeira, o capitalismo, a posição, não preenche a alma do homem. Só quem pode fazer isso é Jesus Cristo. Então, o vencedor da Bíblia é aquele que é fiel, é aquele que permanece firme, é aquele que não abre mão da sua fé. E isso nós explicamos no verso 26, na nossa quinta-feira retrasada. Então, tira esse conceito que alguns pregam por aí, que você tem que ser esse vencedor, que você tem que chegar no pódio, que você... Não, Deus ele vai nos abençoando, e o mais importante não é ter grandes coisas, ter grande nome, o mais importante é estar nos braços do Senhor e saber que nós estamos bem com Ele. Essa é a maior riqueza, ok? As outras coisas, elas fazem parte da vida. Então, aqui você pode observar que o autor, ele continua falando dos privilégios que terão aqueles que foram fiéis a Deus. Ouçam bem, ele mostra para cada igreja que aquele que permanecer fiel vai receber a bênção, vai receber privilégios da parte do Senhor. E aqui você vê no verso 26, que o vencedor que guardar até o fim,
ele vai ter autoridade sobre as nações. Há dois privilégios, pode colocar lá as anotações, Jorge, desses versículos. Nós temos aqui dois privilégios para os crentes. Eu coloquei ali um grande privilégio, porque no meio eu coloquei dois privilégios, mas aí está correto. Um grande privilégio. Nós vamos falar de dois privilégios. Qual é o primeiro privilégio que o Senhor está dando aqui? O privilégio que você vai ter de reinar com Ele, é o primeiro, e reinar sobre as nações. É o primeiro privilégio que nós temos aqui no texto. Ou seja, quando nós lemos, coloca aí 2 Timóteo 2, lá o verso 11 e 12, quando nós mantemos a nossa fidelidade, eu falei isso na aula passada, se morremos com Ele, com Ele também viveremos com Ele. Ou seja, a prosperidade, a vitória para o crente é quando ele permanece fiel, suportando as provas, suportando as lutas, suportando as dificuldades, porque ele está vivendo em Cristo Jesus. Então, olha o verso 12, coloca aí, Jorge, desse mesmo texto. Verso 12: se perseverarmos também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez não nos negará. Ele por sua vez nos negará. Ou seja, o Senhor lhe está dizendo que se nós formos fiéis até o fim, permanecemos com a nossa vida digna diante dele, nós vamos ter dois privilégios. Nós vamos reinar com ele. Mas nós não vamos apenas reinar com ele, ele nos dará o privilégio, ou seja, ele vai compartilhar conosco a possibilidade de nós reinarmos com ele. Isso é muito importante, meus irmãos. É muito importante isso aqui. Você vai ter o privilégio de participar do reino de Cristo e reinar com ele. E ele diz: eu darei poder sobre, está aí no verso 26, eu darei poder sobre as nações, autoridade sobre as nações. Então, aqui você observa que o cristão, ele vai receber esse poder para administrar com Cristo autoridade sobre as nações. Essa é a primeira coisa que nós podemos analisar. E aí você vai observar que você vai ter outro privilégio, que eu estarei falando daqui a pouco, mas o primeiro é esse. Nesse texto aí, nós temos dois privilégios. Então, quem é que vai receber privilégio? Quem é que vai receber bênçãos? Aqueles que permanecerem fiéis. Eu coloquei aqui Apocalipse, aliás, Salmo 2:9, coloca aí, só para os irmãos observarem. Salmo capítulo 2, versículo 9, vamos lá. Olha aí, diz assim, Salmo 2:9: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então o Senhor Jesus, ele vai nos dar esse privilégio. Quando você lê, coloca bem na tela, 1 Coríntios capítulo 6, quando você lê o capítulo 6 de 1 Coríntios, pode colocar o verso 1. Paulo diz assim: aventura-se alguns de vós, tendo questão contra o outro, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Vamos lá, verso 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Que privilégio para nós, ok? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então, você vê aqui que há uma promessa para nós, e se formos fiéis, verdadeiros, participarmos do reinado com Cristo, ok? E aí vem o mais interessante, vamos lá para o 27, ele vai reger, o Senhor Jesus, coloca lá, Apocalipse, e com cetro de ferro as regerás, e a reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Nós colocamos aí a anotação, coloca lá, os irmãos acompanharem aí. Aí você tem reger com cetro. Essa palavra cetro, que ela aparece aí, no livro do Apocalipse, cetro ou vara, às vezes você vai encontrar a expressão de alguma tradução, cetro, e outra vara, né? Rabdor, essa palavra, rabdor,
é a palavra cetro. Só que quando nós atentamos para essa palavra cetro, ela pode ser uma vara, ela pode ser um bordão, ela pode ser um cajado, ok? E quando se fala de vara de ferro, está se falando da autoridade de um rei severo, de um rei perverso, né? Há um autor, Frinzel, que ele dizia, numa obra que ele escreveu, que nós precisamos liderar com mãos de ferro, com luvas de veludo. Ou seja, ele diz que tem que ter autoridade, mas também tem que ter a suavidade. Só que aqui você vê que esse rei, ele vai reger com vara de ferro. É muito importante que vocês atentem para isso, por quê? Porque nós temos aqui uma perspectiva escatológica, ou seja, para o futuro, mas também que atinge o presente. O Senhor Jesus, quando ele for estabelecer o seu reinado, ele vai separar as nações. Ele vai separar as nações. E essas nações, ele vai separar. Umas entrarão, nós que somos pré-tribulacionista, pré-milenista, nós acreditamos dessa forma e também julgamos que é muito importante porque é uma forma mais correta para se adaptar a diversos textos proféticos. Nós acreditamos assim. Então, o Senhor Jesus vai separar as ovelhas dos bodes, ele vai separar as nações ímpias, ele vai separar as nações pecadoras e vai entrar para o milênio com Israel e aqueles que creram no Messias, que se voltaram para o Messias. Então, vai haver uma troca da velha nação pecaminosa, cruel, pecadora, e essa nação contaminada, pecadora, cruel, o Senhor Jesus vai exercer para com ela autoridade com vara de ferro. Com vara de ferro. Por quê? Porque essa nação, esse povo, a humanidade, não quis saber de Cristo, brincou com a Bíblia, negou a fé, negou a Cristo, mas chegará o dia em que todos hão de conhecer que Ele é Senhor, como está em Filipenses, e Ele vai aplicar a sua autoridade com vara de ferro, como está no texto bíblico, ok? Se vocês analisarem Apocalipse 20, vamos lá, só para os irmãos terem uma ideia, Apocalipse capítulo 20, verso 2 em diante, o Senhor vai ter autoridade contra Satanás, contra a serpente. Aí você pode passar, só para os irmãos terem uma ideia, eu quero colocar aqui, passa, vocês vão analisando o seguinte, pode ler aí, pastor, lê aí, esse verso. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Foi dada a autoridade de julgar. Muitos escatólogos, estudiosos dizem que esse julgamento aí é o julgamento final, quando aqueles que morreram desde Caim em pecado irão ressuscitar sem corpos gloriosos. Todos que morreram sem Cristo, só quem vai receber corpo glorioso é aquele crente que morreu em Cristo, que ele vai ressuscitar e vai receber um corpo glorioso. Todos que morreram lá atrás sem Cristo, eles não terão seus corpos gloriosos. Assim como morreram na doença, no câncer, no pecado, eles vão ressuscitar da mesma forma. O Senhor vai fazer esse poder e eles vão aparecer com os seus corpos podres, os seus corpos carnais, e aí eles vão comparecer perante o grande trono branco. Não é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para a igreja, aonde será avaliado o trabalho de cada um, o que fez, a oportunidade que Deus concedeu para cada um de nós, como está lá em 1 Coríntios 3. Então aqui você tem o grande trono branco. Por que é branco? Fala da pureza, fala que não há contaminação, fala da santidade de Deus. Grande, fala da autoridade que o próprio Deus tem, ok? Aí ele diz, como é que ele diz aí? Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, Isso. bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, prestem bem atenção, todos que foram fiéis
é que são vencedores. O vencedor aqui não é quem prega mais. O vencedor aqui não é quem dá mais dinheiro. O vencedor aqui não é quem tem mais tantos anos de crente. O vencedor aqui é quem é fiel. Se você é fiel a Deus, fiel à sua fé, fiel a Cristo, fiel à palavra, sob qualquer circunstância, aí você é um vencedor. E você quer ver como é o vencedor? Coloca aí, Jorge, Romanos 8, verso 35, para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha aí. Será a tribulação? Fiel na tribulação. Angústia? Fiel na angústia. Perseguição? Fiel na perseguição. Fome? Se tiver fome, continua crente. Nudez? Se não tiver roupa, continua crente. Perigo? Está no perigo, continua crente. Espada? Se passar pela espada, não negou a fé. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Você não já viu aquela história dos que querem animar a igreja, dizendo assim: olha, aqui Deus está me dizendo que tem uma irmã que o diabo quis matar. Precisa não. Todo dia ele está querendo me matar e te matar. Todo dia os crentes, mas tem crente que é tanta coisa. Aí os crentes gostam desse negócio. Pronto. E aí o que Paulo está dizendo, nós somos entregues o quê? A morte como? Pronto. Tem irmão que diz assim, irmão, não sei porquê, mas Deus está me revelando uma cobra te enrolando todinho, né? Assim, aí o irmão já fica, meu Deus, e Pronto, 1 Pedro 5,8, coloca aí na tela. Vamos ver se esse diabo... Vamos lá, coloca aí. Depois a gente volta para cá. Como é que diz aí? Sede sóbrios e vigilantes. Hein? O diabo, vosso adversário... Onde é que ele está? Anda em derredor. Onde é que ele está? Em derredor. Tá aí pronto, irmão, Aí o irmão já fica, meu Deus. Aí depois que ele dá uma pincelada, ó, irmão, meu pix assim mesmo. Irmão, eu sei como é isso tudinho. Uma vez uma pessoa pregou e ele revelou e tudo. Eles têm essa técnica. E aí quando ele terminou, ele disse assim para mim: pastor, se o senhor permitir, amanhã eu dou mais revelação, mas o senhor deixa eu tirar a oferta. Eu disse, meu Deus, é o diabo. É o diabo. Como é que ele sabe que ele vai revelar e quer tirar a oferta? Vocês entenderam agora? Então você tem que ter o Espírito de Deus para discernir as coisas. Aí eu disse, não, eu mesmo tiro a oferta. Ou seja, eu quero que as pessoas vejam algo em mim para que elas deem o quê? Dinheiro. É por isso que eu acho melhor o macumbeiro, porque o macumbeiro já diz logo, aqui só revelo se o dinheiro cair. Não é assim? Só revela se o dinheiro cair. Aí pronto, bota aqui que aí dá certo. Aí ele faz a munganga dele e aí pronto. Mas usar o nome de Deus, é por isso que Eliseu no capítulo 5, ele disse, eu não quero nada teu. Sabe por que Eliseu não quis nada de Naamã? Para que em momento algum Naamã procurasse entender que houve compra para aquele milagre acontecer. É assim que é um homem de Deus. Então, aí as pessoas ficam, olha, o diabo tá querendo entrar na tua casa. Ele está direto. 24 horas. Aí está aí o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que ele anda ao nosso derredor. Procurando quem? Alguém que ele possa devorar. Então está aí na Bíblia, gente. Sabe o que você tem que ficar? Orando, vigiando, porque ele tem essa ação maléfica dele 24 horas. Jesus disse em Mateus 26, 41, vigiai e orai, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é o quê? E o diabo sabe que a tua carne é fraca, ele ataca aonde? É onde tu é fraco. Se tu não pode ver mulher, aí é que ele bota, ele pinta. Rapaz, passa na frente daquele crente velho, só para tu dar uma rasteira nele. Se tu é ladrão, tu gosta de roubar na loja dos outros, bota tu no emprego e tu não pode ver dinheiro. Aí pronto, eu conheci um irmão assim, tu podia ver moeda, podia ver dinheiro.
Ele roubava. E aí pronto. Tem até irmão que não pode ver Bíblia no banco também. Eu falei isso agora essa semana. Não pode ver Bíblia. Eu conheci um que quando um crente vacilasse, fosse num banheiro, ele pegava a Bíblia e já vendia logo para outro crente pertinho dele. Então, meus irmãos, nós temos que entender que o diabo ele está aí, ok? Então, vamos voltar para lá. Aqui você pode observar que o vencedor, agora coloca o verso 37 de Romanos. Olha o que Paulo vai dizer no verso 37. Coloca lá, 8:37. Desce água bem, por favor. 8:37 de Romanos. O que ele diz aí? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vocês estão vendo aqui o que é o vencedor? O vencedor aguenta a angústia, passa pela espada, e possa ser que ele não seja livre dessa espada, mas ele é visto na Bíblia como o quê? Como um vencedor. Mas como é que pode? Ele morreu, não negou a fé, cortaram o pescoço dele. É vencedor? Porque a vitória desse crente está em mostrar para o ímpio que ele não negou a fé, mas ele foi fiel até a morte. Quando a gente lê a galeria, que alguns chamam a galeria dos heróis da fé, coloca aí Hebreus 11:37. Vamos ver essa galeria dos heróis da fé. Galeria dos heróis da fé. Olha a galeria dos heróis da fé. O que aconteceu com eles? Foram apedrejados. Pronto, aí tu não quer aceitar pedra, tu não quer aceitar nada. Irmão, é umas orações, é umas coisas. Eu não sei o que está acontecendo com minha vida, que agora é tanta pedrada. Quem é crente, irmão, vai ter pedrada direto. Eu não aceito, Senhor. A pessoa anda falando de mim, eu sou teu servo, mata ele. Se Deus que é o que está lá em cima não está matando, aí tu vai matar. Mas meu Deus do céu. Foram apedrejados. O que mais? Provados. O que mais? Cerrados pelo meio. Ei, foram o quê? Cerrados pelo meio. E como é possível um crente ser vencedor, cerrado? Porque às vezes tem irmão que diz assim: olha, o pastor fulano estava pregando e uma pessoa chegou lá e aí tirou a vida dele, não era homem de Deus, ele podia ter repreendido. E Estevão? Nós temos que tirar essas ideias, irmão. Quando ele quer livrar, ele livra na hora, livra ou não livra? Mas quando chegar teu dia, tu é cerradinho no meio. Tu pode orar, tu pode pular, mas quando for teu dia, tu é cerrado. Agora a minha pergunta é: você quer ser vencedor? Quem aqui quer ser vencedor? Vencedor, né? Como é que diz? Campeão. Canta aí vocês. Vencedor. Deus dá. Isso é bom para formatura. Em janeiro eu fui para umas 6 formaturas só de médico aí toda hora tinha essa música. Faz seu, como é que diz? Faz teu voo. Tu não faz voo nenhum. Se Deus não tiver misericórdia de tu, mas tu não faz voo nenhum. Pode trabalhar, pode lutar, mas Deus é quem dá graça. Aí pronto, a gente tem que entregar: Senhor, me ajude. Vou trabalhando, vou ajudando. Tá aí, cerrado ao meio. E o que mais? Mortos ao fio de espada. Até morre, cerrado, morto. Vai! Andaram peregrinos. Peregrino velho, coitado, sem nada, fugindo, se escondendo em cova, se escondendo em catacumba, botando o símbolo de peixe em parede para dizer onde é que estavam localizados os crentinhos adorando. Então, meu irmão, isso aqui é pesado. Hoje tem crente aqui que tem carro, tem tudo, não vem para o culto, bem aqui. E naquela época os crentes ameaçados pelo império, o Nério matando crente. E aí os bichinhos tudo dentro de cavernazinha. Olha, o culto lá hoje é tal hora. Qual é a senha? E quitos é a palavra peixe. Eles desenhavam peixes em símbolo do evangelho. Aí entrava, é lá na catacumba. Eita, irmão. Negócio de crença, hoje tem uns conceitos de crença que está tudo errado. O vencedor, está aqui o vencedor. Está aqui o canela, não é assim? Aqui o boca de concreto. Está aqui o pino de Jeová, granada de Deus. Tu não é granada coisa nenhuma, tu não vale nada. Não tem isso hoje? Fala aí, varão. E aí, cadê aí o pino de granada? Espocou aí, irmão?
Eram que? Grinos, Que andavam como? Eita, vestidos de peles de ovelhas Olha e de aí. cabras. Eles pegavam os crentezinhos, nega Jesus, nego não, pois te senta bem que nem um cachorro velho, que nem um jumento. Aí botava a pele do animal e dizia: cai no mundo que nós vamos te caçar. Era assim mesmo. Era, aí saía caçando os crentezinhos como se caça um animal. Aí você pensou hoje: Senhor, eu só tenho ungido. Ungido. Eu não aceito. Não é assim? Eu não aceito. Um dia um pai disse para mim: rapaz, eu sou um homem de Deus. Eu lá no hospital fiquei com vergonha. Um médico fazer exame em mim. Rapaz, um homem de Deus, fazer exame de próstata, né? Eu disse: pai, é todo mundo, ou o senhor sendo homem de Deus, ou não sendo, tem que passar pelo exame. Mas eu fico pensando, rapaz, um homem de Deus. E aí, esses daí? Homem de Deus, eles ficavam como animais. Tu aguenta isso, irmão? Tu tem essa crença. Negócio pesado. É negócio pesado. O que mais? Necessitados, afligidos. Tinha necessidade também? Tinha. O que mais? Maltratados. Afligido e o que mais? Maltratados. Tá aí é coisa demais que a gente for ler, vocês ficam até tristes. Homens dos quais o mundo não era digno. Olha aí. Eita, glória a Deus. Só quem conhece a fidelidade de um crente é Deus. O mundo não vê, mas o Senhor Deus, Ele vê. E Ele honra. Quando Estevão está morrendo, como é que o Senhor estava lá? Braços abertos. Para receber Ele. Eita glória, irmão. Rapaz, dá vontade de glorificar. Isso aqui é crença, irmão. Tu faz essa zoadinha todinha, tem irmão. Um dia desse eu preguei aí, pastor Zé tá. Não, tu pode fazer a zoadona todinha, tu pode. O que eu acho bonito em crente, meu irmão, é a mesma marcha. É a mesma marcha. É a mesma marcha. Quinta-feira ele está aqui. Domingo ele está aqui. Escola dominical ele está aqui. Pronto, tem pandemia, ele está firme na fé. É a mesma marcha, porque ele sabe que é apenas um peregrino, porque ele tem uma vida melhor. Aí ele vai dizer como Paulo: mas por todas estas coisas, nós somos mais que vencedores. Eita, meus irmãos, vamos lá. Então, aí é o seguinte, vamos lá para Apocalipse, está aí. Aí é esse cetro de ferro, é que o Senhor, ele vai liderar para punir os ímpios. Aí você vê que o vaso, esses vasos aí, esses objetos, eles serão reduzidos a pedaços. As nações é a pecadora. Esse povo, irmão, eu não prego, olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem gente dizendo assim: olha, o mundo está no céu. Eu não prego, eu prego aqui. Eu sempre digo que a pessoa que quiser beber sua cachaça, pode beber sua cachaça. A pessoa que quiser raparigar, pode raparigar. A pessoa que não quiser casar com mulher, quer casar com homem, pode casar. Nós não temos nada não. Tem pastor aí que fica atacando, não ataque não. Agora é só dizer, agora, a entrada no céu não tem. Não é assim? Eu não estou atacando ninguém. Tem irmão que fica, não sei o quê, pronto, os crentes são homofóbicos, negócio de homofóbico. Agora a entrada lá é que eu não tenho, quem tem a entrada é ele disse que não entra. Não é assim? Ficarão de fora. Aí tem pastor que fica atacando, fulano de tal, não ataque não. Agora também eu vou dizer que tem pastor aí que está defendendo o que é pecado, que não sabe o que é Bíblia. Não é assim? Não sabe o que é Bíblia. Eu jamais vou apoiar o pecado. Agora eu só vou dizer: filho, tu não entra lá. E tu é dono do céu. Não, mas é porque o dono dele está dizendo. Não está, bota aí na Bíblia. É 1 Coríntios 6, não é assim? Eita, nós temos pregado muito isso aí na escola dominical. Não é isso? Lá de 6,19, né? Eita, rapaz. Pastor, e o que é isso? E não é só, tem irmão que pensa assim, porque nós não podemos pregar só que os homossexuais e outros. Não, nós temos que pregar, o mentiroso não vai, o feiticeiro não vai, não é assim? O bandido não vai, o bandido não vai, nenhum entra. Agora não precisa atacar não, só pode dizer: irmão,
Ô rapaz, lamento, mas tu não entra. É o 9, coloca aí. Não sou eu, pastor Zé, é a Bíblia. E pode tirar da Bíblia, pode fazer uma Bíblia sem isso aqui, mas está na Bíblia de Deus, lá no céu, que a palavra dele é eterna. Vai, como é que diz? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não entra. Não vos enganeis, nem impuros, impuro véi, nem idólatras, véi, nem adúlteros, adúltero véi, nem efeminados, nem sodomitas, sodomita véi. Vai. Nem ladrões, ladrão fica de nem fora. avarentos. Para aí devagar, para eles saberem quem é que não vai lá. Porque tem pastor que não sabe da Bíblia. Ladrão não vai lá. Quem mais? Nem avarentos. Que é o avarento? Aquele que passa no rio com um sorrisal na mão, nem chia. Seguro mais do que tudo, avarento. O dinheiro é o Deus dele. E o que mais? Nem bêbados. Bêbado não entra. Não sou eu, pronto, tá dizendo, irmão, não sou eu não. Vocês andam comigo não, é a Bíblia, a palavra de Deus. Bêbado, vai lá. Nem maldizentes. Nem maldizentes, vai. Nem roubadores. Nem roubadores, vai. Herdarão o reino de Deus. Pronto, herdarão. Tá aí. Tá aí, é a Bíblia, a palavra de Deus. Aí o Senhor Jesus, ele vem com a vara de ferro. Vem com a vara de ferro. Só não, porque tem gente que fica... Jesus não tem isso, não está na pauta de Jesus. Jesus é amor, Jesus... Pois aí pronto, pois ele é que está dizendo isso aí. Pronto. Mateus 23, tu lê todinho o que Jesus faz. Então, queridos, aí o Senhor Jesus vai vir com vara de ferro, ok? Essa expressão aí, vara, nós já falamos. Aí você tem o verbo grego. Esse verbo grego aí, regerá, não é isso? O verbo reger no presente do indicativo, poimano. Esse poimano aí é apacentar, é cuidar. Até a Septuaginta, ela tratou isso de uma outra forma. Só que o próprio texto aqui, às vezes você pega uma semântica, ou você pega a morfologia da palavra e tenta fazer um marabalismo aqui, para dizer assim, não, o Senhor não vai reger, olha o que está aqui nessa palavra. Mas o próprio contexto já está dizendo, ele vai quebrar, ele vai despedaçar, ok? É muito importante que a gente atente para isso. Então, coloca lá, Josi, os pontozinhos para mostrar aqui para os irmãos. Então você tem aí, ó, uma arma contra os animais e os inimigos. O pastor, ele tinha um cajado na mão, ouçam bem, o pastor tinha essa vara, eu já expliquei aqui, ele tinha a vara, símbolo de autoridade. Moisés tinha uma vara. Essa vara do pastor, que é o bordão, que é o cajado, tem várias palavras para isso aí. Tem várias palavras. Esse cajado, na pontinha dele, tinha um esporãozinho, porque de vez em quando a ovelha queria, aí o pastor também pegava. Tinha um lado que era para salvar, aquela partezinha assim, olha, ele usava tanto para encostar, para andar, mas ele usava também para de vez em quando dar uma cacetadinha na cabecinha da ovelha saliente, né? Porque tem a ovelha saliente, tem um crentinho velho saliente, faladorzinho, para frente, mentiroso. Aí está no nosso meio, de vez em quando a gente tem que dar uma pancadinha nele para botar no eito, né? Assim, vem para cá, é aqui teu lugar, é desse jeito tem aqui. Aí é assim. Então, ele usava. E esse cajado do pastor era tanto um bem para ele, como também era uma arma dele. Por quê? Porque com esse cajado você vai ver o que Davi fez. Com esse cajado aí o pastor andava, se segurava, se apoiava, mas com esse cajado, a ponta dele ele usava para ferir os animais cruéis. Então era um cajado que também era uma arma, ok? Para a sua defesa, para o seu poder. Assim como a lei traz benefícios, a lei também condena. A mesma lei que beneficia é a mesma lei que condena. Não é assim? Então, é isso que nós temos que analisar. Então, o Senhor vai reger com vara de ferro. Mas essa vara de ferro é para a punição dos ímpios. Irmão, eu quero dizer para vocês que é tanta coisa velha nesse mundo, que eu fico pensando, meu Deus... Eita, meu pai, eu estive num país, eu não vou citar o nome aqui, aí quando eu estive lá, eu andando de noite, aí era homem velho andando só de cueca, era homem velho feio, com as caretas velhas, chifre na cara, mulher com os peitos velhos lá de fora, meu Jesus, é assim. E aí pronto, eu vi agora uma senhora dizendo
que foi uma viagem, e ela foi a viagem mais maravilhosa da vida dela. 1000 casal dentro de um navio. Mas só que só entrava no navio. É o inferno, irmão, é o inferno. Virou o inferno. Só entrava no navio, pronto, quando os casais só era casal até homem casado, mulher casada. Só era casal até quando entrar no navio, pronto, tu não é mais minha mulher. E aí tu não é mais meu? E ela dizendo, foi maravilhosa a viagem, 15 dias. Cada dia eu estava com um homem. Ei, bagaceira velha. Aí pronto. Desse jeito. É mundo velho, meus irmãos. Sem pudor, sem respeitar a família, sem respeitar nada. Está do jeito que o diabo quer e vai ficar pior. Vou logo dizer para vocês, vai ficar pior. Aí vai chegar esse dia que o Senhor Jesus vai dizer, levanta, querida minha, igreja minha, e vem. Eita glória. Aí nós vamos subir, é assim, e vamos deixar esse mundo velho. Mas desse jeito. Aí eu prego, olha meus irmãos, Jesus te ama, Jesus te chama, Ele quer te salvar. Aí pronto, aí se a mulher quer ir para bagaceira, eu posso empatar? Não, aí pronto. Aí a pessoa que não tem pudor, que não tem verdade, que não tem os princípios morais, que não respeita. Olha irmão, é homem velho apaixonado por menino, é a pedofilia crescendo, é tudo que não presta. Aí onde é que, meu Deus do céu. E ela contando uma vantagem. Aí pronto. E tem que mostrar o documento, porque tem uns cabos velhos sabidos que ele pode pegar uma pessoa feia e dizer, essa aqui é minha esposa. Não, mas lá não, é tudo documentado. Tem que provar tanto tempo de casado e etc e tal. E aí depois quando tu entra, pronto. Aí a bagaceira é grande. 15 dias sem tu saber onde é que está a tua mulher, dormindo no braço de cada homem. Aí quando ela sair nos 15 dias, tu vai olhar para ela. Ei, bagaceira, meus irmãos. E o marido velho dela, o besta velho, foi boa a viagem, foi boa. É viagem do inferno. É viagem do inferno, meus irmãos. Aliás, e tem lei aí só para provar isso. Está virando, é a bestialidade, é o inferno solto. Aí na hora que fala de crente, que crente glorifica, que crente, aí diz que é feio, não é assim? Por isso que Paulo diz que as coisas que eles fazem, até falar é nojento. Aí. Mas vai chegar o dia que o Senhor com vara, eita, vai pegar tudinho. Então nós vamos seguir aqui, para a gente encerrar. E cuidado, irmão, tem uns crentes aqui mesmo também, que é todo ajeitadinho aqui dentro, é todo bonitinho. Quando dá fé, está na pedofilia. Vi vários. Irmão, não me diga, Eu perguntei, irmão, cadê o fulano de tal? Aí, irmã, né? Eu disse, não, irmão, o que foi? Pastor, ele estava assediando a minha filha. Aí, para não ser preso, ele... Eu disse, a senhora denunciou? Sim. Tem que denunciar. Aí pronto, foi embora. E a gente boa, mas não presta. Né? Até um caba velho que eu conversava bem com ele, rapaz. Mas pedófilo. E aí tem que entrar com vara de ferro. Taca no couro dele. Senão não presta. Tem que botar moral nas coisas, senão não funciona. Vamos lá, coloca ali. Então ele vai reger com vara de ferro. Pode passar. Bota outro ponto aí para a gente encerrar aqui. Não, lá mesmo. Lá mesmo. Aí ele vai... pode passar, ponto 4. Um governo vitorioso, né? Jorge? Um governo vitorioso. Muito bem, agora até botando anúncio. Vai lá. Não, eu acho que isso aí está por último, não é não? Deixa eu ver. 4. Um governo vitorioso. Observem bem. Vamos lá para o 27. Coloca aí, Jorge. 27. Os irmãos, bem aqui, irmão, é para você ir aprendendo, bem direitinho, anotando. 27. É o 26, Jorge. Coloca aí. Não, é o 28. Vai lá, 28. Olha aí, ele diz assim como eu também recebi de meu Pai, eu dei-lhe ainda a estrela da manhã. Jesus está dizendo que ele recebeu a autoridade do Pai para vir a esta terra, cumprir a sua missão. Por que Jesus vai ter um reino? Porque Jesus
pela morte dele, pela ressurreição, ele foi vencedor. E quando você vai para Filipenses 2, quem vai julgar é Jesus. Por que Jesus vai julgar? Porque Jesus conhece a nossa natureza. Ele viveu isso aqui na terra. E assim como ele recebeu lá em João 17, ele recebeu a autoridade do Pai, ele agora vai dar autoridade aos fiéis para reinar com ele e também para julgar as nações. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É coisa boa. Nós vamos receber. Coloca aí Filipenses 2, Atos 2, 33, rapidinho. Filipenses 2, 9 e 11. Atos 2, 33, coloca aí. Vamos lá. E aí você vai anotando, vai. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, Isso. derramou isto que vedes e ouvis. Isso, agora Filipenses 2, 9 e 11. Jesus morreu, a morte dele garantiu essa autoridade. Vamos lá. Pelo que também Deus o exaltou Olha sobremaneira aí. e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Pronto, então Jesus recebeu autoridade e agora ele partilha dessa autoridade com os seus filhos. Vamos lá para o nosso ponto, para a gente fechar aqui. Pronto. Cadê? Cadê, Jorge? Botou o contrário. Não estou dizendo que está... Isso. A estrela da manhã. Pronto. Coloca o versículo lá, Jorge. O 28. 28. Muito bem, vamos encerrar com isso aqui. Vamos lá. Crente estrela. Vamos lá. É até bonito. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da... Há muita confusão sobre essa expressão estrela da manhã. O que Deus... Eu nunca vi assim um hino assim não. Vocês não conhecem? Tem? Qual é? Como é? Né? Não, de Jesus eu já vi, assim do crente. Não é de crente, né? Nunca fizeram. Tem o espelho, você é o espelho, né? O que é mais que tem? Mas não tem. Olha aí, irmãos, faz aí. Os montões que gostam de compor. Faz um hino aí. Você é o crente, é uma estrela da manhã. Essa estrela da manhã, vamos lá. Como o crente foi fiel, a primeira bênção é que ele vai reinar e julgar as nações. A segunda bênção é que ele diz que o Senhor vai lhe dar a estrela da manhã. Olha o texto aí. Dar-lhe-ei ainda. E que estrela da manhã é essa? Vamos para Daniel 12, verso 3. Coloca aí rapidinho. Daniel 12, 3. Vamos lá. Daniel, vai. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Isso. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Está vendo? Ou seja, a luz de Daniel, parece que esse crente, ele é considerado o que aí? Uma estrela. Observem bem, ele mostra aí que essa é uma promessa gloriosa. Qual é a promessa gloriosa? Que na verdade, esse crente aqui, ele será um vencedor e figurará como essa estrela que brilha. A expressão da manhã é porque aponta para o destaque no céu. Vai ter esse destaque na vida eterna. Vamos ver aí Jó 38, verso 7. Vamos lá. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Olha aí. Quando as estrelas da alva. Então, a luz de Daniel 12, verso 3. Aqui você tem a promessa da glória que será dada ao vencedor. É o destaque dele. Agora, se vocês analisarem no verso final, alguns estudiosos dizem, coloca aí Apocalipse 22, 16, que Jesus Cristo como a estrela da manhã. Vamos lá. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Isso. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, aí os outros vão dizer que o crente, ele tem essa posição como estrela, mas agora Jesus Cristo é dado a ele como estrela. O profeta Malaquias diz que Jesus Cristo é o sol da justiça.
E o sol é uma estrela, não é isso? Mas eles dizem que nós somos, é como Pedro diz em 2,9, nós somos as pequenas pedras, mas Jesus é a pedra maior. Aqui ele, quando fala que o crente é a estrela da manhã, está falando da posição dele, que vai ser de glória por causa de Daniel 12,3. Mas também diz que Jesus será dado como troféu a esse crente que foi fiel, que ele vai receber a estrela da manhã. São colocações que eu estou explicando aqui para que os irmãos entendam. Mas aí eu finalizo com o último ponto lá, o crente estrela. Pastor, e como é o crente estrela? Pronto, eu vou mostrar para tu como é o crente estrela. Tem crente estrela na igreja? Tem. É para ter crente estrela? Sim. Coloca lá Filipenses 2,15. Eita, rapaz, a Bíblia tem, irmão. Por isso que eu não vi ainda o hino crente estrela. É bom fazer. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, Sim. na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Foster é a palavra luzeiros. Observem bem que essa palavra aí no original, ela quer dizer aquilo que fornece luz. É a estrela, é o sol, é a lua que dá brilho. Então, quando Paulo escreveu isso aqui na inspiração do Espírito Santo, talvez ele estivesse olhando para uma noite estrelada. Aí ele colocou: o crente é como um luzeiro, é como uma estrela. Tudo aqui embaixo não está prestando, mas ele está numa posição de brilho. Assim brilha a vossa luz. Esse é o crente estrela. Esse crente estrela não é que gosta de se aparecer, não. Não é aquele que só prega se tiver caixa boa. Só vai se o hotel for bom. Não é esse não. Esses estrelas aí não é o da Bíblia, não. Crente estrela é aquele. Observem bem, irmão, que é muito interessante isso. Que as estrelas, elas estão sempre como? Lá no céu. Nesse céu visível. Elas estão como? Brilhando. Mas elas sempre aparecem como? Elas aparecem juntas. Isso, a constelação, não é isso? Elas aparecem juntas. Observem isso aí. Elas não aparecem dispersas. Elas aparecem unificadas. E vocês podem observar outra coisa. Qual é a beleza da estrela? O que é belo numa estrela? A luz, o brilho dela. Vocês entenderam? Tudo isso é no crente. Ó. Por exemplo, crente vai separado, brigando com outro. Senta de um lado, outro senta do outro. Não é luz, não. Não é estrela, não. É estrela do diabo. Porque, olha, a estrela que é de Jesus, ela vive na costela. Pronto. A estrela de Jesus brilha. A estrela de Jesus Cristo, meus irmãos, ela é um astro no mundo. Olha, a estrela de Jesus é uma posição no mundo. O crente estrela é aquele que não é da fofoca. O crente estrela é aquele que tem uma posição na sociedade. Não é adúltero, não é mentiroso, não é falso, não é conversador. O crente estrela, ele brilha nas trevas. Aonde ele chega, ele é o bom cheiro de Cristo. Esse é o crente estrela. Já fizeram o hino aí do crente Palmeira, já fizeram o hino aí do crente Sonim, né? Do crente Sonim. Amigo meu lá em São Paulo, Antônio Rodrigues velho está lá. Ele cantou: tem crente como o Sonim, tem crente como eu. Falei: rapaz, esse negócio de Sonim, que é um macacozinho, né? Aí ele diz: vive pulando de galho em galho. É assim. Ele disse que é o que muda de igreja direto. É palavra dele, não é minha não, viu? Mas é isso aí. Então, aí já fizeram tudo. Mas esse crente estrela aqui, não é aquele crente que é importante, que só chega no evento tarde, aquele cantor que ele é o estrela do culto, ele só vai depois que já está todo mundo, para ele entrar na contagem regressiva. 10, 9. É assim. Pronto, eu disse agora para os irmãos que eu estava no evento. E aí agora nós vamos ouvir o pastor Zéu Gomes. Achei até bonito. Aí lá os irmãos. 10. É ele. Eu disse: meu Deus. Nego velho do Maranhão. Aí. 9. Do Tirirical. Aí eu disse: meu Deus do céu. 8. Já. Irmãos.
Nós somos servos de Jesus Cristo. Nós não somos nada. É só pó e cinza. Eu acho lindo no capítulo 18 de Gênesis, quando Abraão vai orar, ele diz: Senhor, não se zangue comigo, porque eu sou pó e cinza. Mas ninguém mais quer ser pó e cinza. Essa estrela que eu estou falando aqui é a estrela que tem um brilho dela, não perde, está na faculdade, é o mesmo brilho. Pode ter a adúltera, pode ter a prostituição, pode ter a cachaça, pode ter a sem vergonhice, mas tu é crente, é lá, é assim mesmo. É a luz que brilha nas trevas. Então, meus irmãos, quem for fiel vai reinar com Cristo Jesus. Pronto, aí a gente vai cantar: breve verei o bom Jesus em plena luz, no lindo céu, eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Ei, é bom ser crente, irmã. É bom ser crente. De madrugada, irmã, sempre é bom tu pegar. O pastor Raposo, ele me deu uma indicação e eu fiz. Ele disse: olha, Oziel, ele mesmo foi quem botou esse aplicativo aqui, ó, dos hinos da harpa. Olha aqui, ó. Aí pronto, aí eu vou orar de madrugada. Aqui estão os hinos tudinho da harpa. Olha. Aí eu choro de madrugada. Aí pronto, tu bota e tu esquece. E tu vai falando com Deus. Aí ainda tem mais. Os hinos que tu não sabe, tem tudinho aqui, já cantado. Hein? O hino e a letra. Aí pronto. Aí... é bom, rapaz, tem dia que eu fico só chorando. Aí pronto, é assim que é a vida do crente. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe para todos sempre. Amém.